Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Hoje vamos trabalhar um pouquinho dos adjetivos no grau comparativo e superlativo. Primeiramente vamos pensar um pouquinho numas regrinhas sobre os adjetivos. Comparando com o português, a gente sabe que em português os adjetivos variam em gênero, número e grau. Em inglês, os adjetivos não variam em gênero, né, gender, que seria no caso male and female, masculino e feminino, e também não variam em número, né, em number, que seria no caso singular, né, singular and plural. Então, o adjetivo em inglês ele tem uma forma só, que é usada tanto para o masculino quanto para o feminino, tanto para o plural quanto para o singular. Então, por exemplo, aqui, ó, Alice is an intelligent girl. Quero dizer que a Alice é uma menina inteligente. Então, o adjetivo intelligent está se referindo ao substantivo girl, né, menina, nessa frase. Lembrando que os adjetivos sempre vêm antes do substantivo ao qual eles se referem. Aqui eu tenho Michael is an intelligent boy. Quero dizer que o Michael é um menino inteligente. E aí, no caso, intelligent está se referindo ao substantivo boy, que está aqui acompanhando, né, o adjetivo. Então, se vocês perceberem aqui a palavra girl e a palavra boy, né, menina e menino, estão sendo usados com a mesma forma do adjetivo, porque ele tem uma forma só, certo? A mesma coisa se fosse plural, né? Ó, Alice and Michael are intelligent students. Então, students é um substantivo no plural, mas a palavra intelligent, né, o adjetivo, permanece da mesma forma, percebem? Ele tem uma forma só, para feminino, masculino, singular e plural. Aqui eu tenho dois outros exemplos com o adjetivo new agora. Ó. I bought a new bicycle. Quero dizer que eu comprei uma bicicleta nova. I bought new shoes. Eu comprei sapatos novos. Então, new e new, né? No caso, para substantivo no singular e no plural. Então, ele não varia em gênero nem em número. Mas os adjetivos variam, sim, em grau, né? Em degree. Então, existe comparative degree and superlative degree in English, ok? A gente tem o comparativo e o superlativo, né? O grau comparativo, o grau superlativo em inglês, assim como nós temos em português. Esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? O grau comparativo e superlativo dos adjetivos. Para começar, vamos pensar um pouquinho no comparative degree of adjectives, ok? O grau comparativo dos adjetivos. Para que a gente usa o grau comparativo? A gente vai usar o comparativo para comparar duas coisas. Então, comparar uma coisa a outra. Então, pode ser comparar uma pessoa com outra, um objeto com outro, um lugar com outro e assim por diante. Então, são duas coisas comparadas, ok? Primeira comparação que a gente pode fazer é a nível de igualdade, comparative of equality. E aí, para isso, nós vamos usar a partícula as, o adjetivo, e outra vez a partícula as, para dizer que essas coisas são iguais de alguma maneira. Então, por exemplo, aqui, ó, your car is as old as mine. Eu quero dizer que o seu carro é tão velho ou tão antigo quanto o meu. A computer is as important as a cell phone. Quero dizer que um computador é tão importante quanto um celular. English is not as difficult as physics. Quero dizer que, então, em inglês não é tão difícil quanto física. No caso aqui, a gente fez uma frase negativa, né? Is not, mas vocês percebem que a estrutura permaneceu a mesma, tá bom? Então, a gente vai sempre usar o as, adjetivo, e o outro as. Comparative of superiority, comparativo de superioridade, que é para dizer que uma coisa é mais do que outra, né? A gente vai usar o comparativo junto com a partícula than, que é esse do que, para dizer que uma coisa é mais do que outra em algum nível, né? Então, aqui primeiro tem dizendo aqui, Lydia is taller than Alex. Quero dizer que a Lydia é mais alta do que o Alex. Então, a gente acrescentou o ER aqui para dizer que ela é mais tall, no caso, mais alta, né? E aqui, olha, gorillas are more intelligent than cows. Quero dizer que os gorilas são mais inteligentes do que vacas. E aí a gente usou aqui o more para dizer esse mais, né? Mais inteligente, no caso, more intelligent. Mas aí vamos separar o comparativo de superioridade de acordo com o tamanho do adjetivo. Então, se nós tivermos o adjetivo longo, né? Long adjectives, que são aqueles que a gente considera longos, são os que têm duas ou mais sílabas. Nesses casos, a gente vai acrescentar, então, a palavra more antes do adjetivo. Então, por exemplo, Jack is more serious than Nicky.
Quero dizer, então, que o Jack é mais sério do que Nicky. Do you think math is more important than music? Você acha que matemática é mais importante do que música? Se eu tivesse, por exemplo, o adjetivo intelligent, o comparativo ficaria more intelligent than, né? Mais inteligente do que. Comfortable, more comfortable than, né? Mais confortável do que. Beautiful, more beautiful than, que é mais bonito do que. Expensive, more expensive than, que seria mais caro do que. Então, essa é a estrutura que a gente vai usar com adjetivos longos, né? Então, a gente percebe que tem o than aqui, que significa do que. No entanto, se a gente não precisar dizer esse do que, se a gente não tiver o item comparado no final, a gente não vai usar o than. Observe nesse exemplo aqui, olha. In my opinion, a computer is important, but sometimes a smartphone is more important. Então, eu quero dizer que, na minha opinião, um computador é importante, mas às vezes um smartphone, um celular, é mais importante. A gente não usou o than aqui. Por quê? Porque já está subentendida essa comparação. Já está implícito a que eu estou comparando essa situação aqui. No caso, eu estou dizendo que um celular é mais importante do que o computador, né? Mas isso já foi dito anteriormente, então a gente não vai precisar repetir, tá bom? Então é possível que a gente não coloque aqui o than. Colocaria se tivesse de novo assim, a smartphone is more important than a computer, né? A gente não pode terminar a frase com o than, tá bom? Então vamos usar o than se tiver o item que está sendo comparado. O comparativo de superioridade com os adjetivos curtos é feito acrescentando a terminação ER ao final do adjetivo, certo? Então, a gente vai ter lá, por exemplo, small, smaller. Então, small é pequeno, smaller, menor. Slow é lento, slower, que é mais lento. Large é grande, termina com um E, estão vendo? Então, na hora de colocar o ER, a gente vai colocar, no caso, só o R, tá? Então, vai ficar larger. Nice, a mesma coisa. Nice, termina em E, vamos fazer nicer, né? Se permanece só um E aqui, tá? Então, large é grande, vai ficar larger, maior. Nice é bom e nicer, melhor, né? Ou legal e mais legal. Happy, feliz, né? Happy termina em Y e a gente vai trocar, então, esse Y por I. Então, vai ficar happier, ok? Troca por I, depois acrescenta o ER. E o hot, que é pequenininho e termina assim, ó, as três últimas letras são consoante, vogal e consoante. A gente vai fazer o quê? Dobrar a última consoante antes de colocar o ER. Então, no caso aqui, a última consoante é um T, eu vou colocar outro T e o ER. Vai ficar, então, hotter. Então, hot é quente, hotter, mais quente. Se eu for dizer, por exemplo, menor do que, então, smaller than, né? Slower than, coloco than depois para dizer esse do que, né? E alguns adjetivos têm o comparativo irregular. Então, por exemplo, good, que é bom. Melhor, a gente fala better. Bad é ruim, pior é worse. E far é longe, né, distante. Farther é mais longe, mais distante. O comparativo de inferioridade, a gente vai usar normalmente com adjetivos longos, porque less é o contrário de more. Então, a gente vai ter, por exemplo, Jack is less serious than Nicky. Eu quero dizer que o Jack é menos sério do que a Nicky. My old car was less efficient than my new car. Quero dizer que o meu carro antigo era menos eficiente do que o meu carro novo. Então, less é menos e vai ser usado com adjetivos grandes para dizer que é menos alguma coisa do que outro, né? Então, onde a gente pode usar less, também poderia usar more, se fosse fazer o comparativo de superioridade. Eles são exatamente opostos. E aí nós temos aqui que para fazer esse comparativo de inferioridade, a gente tem a mesma ideia sendo representada pelo not e o comparativo de igualdade, né? Então, por exemplo, my old car was less efficient than my new car. Quer dizer que o meu carro antigo era menos eficiente do que o meu carro novo. Isso é a mesma coisa que dizer que my old car was not as efficient as my new car. Que o meu carro antigo não era tão eficiente quanto o novo. Né? Das duas frases, eu quero dizer que o meu carro novo é mais eficiente do que o antigo, certo?
Para que isso é importante? Porque, como eu falei antes, a gente só vai usar o less quando a gente estiver se referindo a algum adjetivo longo, como efficient aqui. Mas se eu tivesse um adjetivo curto, não teria como a gente usar o less. Então, a opção seria usar o not e o comparativo de igualdade, né? Not as, aí o adjetivo pequenininho aqui e o outro as. Então, vejam só. Eu diria, por exemplo, my apartment is not as big as yours. Ou seja, meu apartamento não é tão grande quanto o seu. Para não dizer que ele é menos pequeno, né? Ou menos grande, na verdade, né? Então, eu diria que ele não é tão grande, tá? Ou poderia usar o comparativo e dizer que ele é menor. Então, my apartment is smaller than yours. E aí, com adjetivos que são grandes, a gente pode usar uma das duas formas, né? Tanto o less quanto o not as. Então, aqui eu tenho my son is less outgoing than my daughter. Meu filho é menos extrovertido do que minha filha. Eu poderia dizer my son is not as outgoing as my daughter. Teria o mesmo sentido, tá bem? Now, the superlative adjectives, o superlativo, né? The superlative degree, o grau superlativo. O que é o superlativo? É a forma que a gente usa para comparar três coisas ou mais. Então, o comparativo nós vimos antes que compara uma coisa a outra, uma pessoa a outra. O superlativo, ele compara um a mais de um. Compara uma coisa a um grupo de outras coisas que de alguma maneira é semelhante, né? Então, vamos ver aqui. A gente vai usar para comparar, né? Three or more people, places or things. Três pessoas, lugares ou coisas. Aí eu tenho, por exemplo, Ellie is the tallest student in our class. Quero dizer que o Ellie é o aluno mais alto da nossa turma. Então, eu estou comparando Ellie e todos os outros students in our class. Paris is the most beautiful city I've ever seen. Quero dizer que Paris é a cidade mais bonita que eu já vi. Então, eu estou comparando Paris a todas essas outras cidades que eu já vi. Então, ela é the most beautiful, a mais bonita. E aqui, what's the least interesting book you've ever read? Qual é o livro menos interessante que você já leu? Estou comparando, no caso, todos os livros que você já leu com um que eu quero que você me diga que seria qual é o menos interessante. Certo? Então, a gente está comparando sempre várias coisas, não só uma e outra. Então, o superlativo de superioridade também vai se dividir entre aqueles adjetivos que são longos e os que são curtos, né? Os que são grandes e os que são pequenos. O que a gente vai usar para fazer o superlativo de superioridade com adjetivos longos vai ser a expressão the most. Então, the most quer dizer o mais ou a mais. Então, Maria is the most careful climber of the group. Quero dizer que a Maria é a alpinista mais cautelosa, mais cuidadosa do grupo. Então, estou comparando Maria a todos os outros alpinistas do grupo. The Grand Canyon is the most amazing sight I've ever seen. Ou seja, o Grand Canyon é a vista mais bonita que eu já vi. Né? Então, it's the most amazing. Estou comparando essa paisagem com todas as outras que eu já vi. E se tivermos adjetivos curtos, nós vamos acrescentar a terminação EST, né? Add EST to the adjective. Vamos acrescentar esse EST ao adjetivo. Então, a gente tem o primeiro, ó, small. Como é que eu vou fazer? O small significa pequeno. Para dizer que é o menor ou a menor de todas, the smallest. A gente vai colocar a partícula the antes, que é o, a, os ou as, né? E a terminação EST. Slow, que é lento. The slowest, o mais lento. Large, que é grande. The largest, o maior. Lembrando aí também, na mesma regrinha do comparativo, né? Terminou em E, não coloca outro E, tá? Então, the large, the largest. Nice, the nicest. Mesma coisa lá, ó. A gente tirava o Y aqui também. Happy, the happiest. E hot também, pequenininho, e termina em consoante, vogal, consoante. Vamos dobrar a última consoante. No caso aqui é o T, vai dobrar o T, vai ficar então the hottest, com double T, né? Com dois T's aqui. Então, eu poderia dizer, por exemplo, I bought the longest couch in the store. Então, eu comprei o maior sofá da loja, né? O mais comprido. Some adjectives have an irregular superlative form. Assim como a gente tem lá no comparativo adjetivos que têm a forma irregular, no superlativo também. Então, good, que é bom. No comparativo, nós vimos que fica better, que é melhor. E aqui nós temos the best, que é o melhor ou a melhor, comparando com todos os outros.
Mesma coisa o bad, que é ruim. Nós vimos que bad no comparativo é worse, e agora no superlativo nós vemos que é the worst, que é o pior ou a pior de todos. E far é longe ou distante, nós vimos o comparativo, que é farther, e aqui nós temos o superlativo the farthest, que é o mais distante ou mais longe, ok? Então vamos ver o exemplo. Ó. Saturday is the best day of the week, in my opinion, or for me. Então, sábado é o melhor dia da semana para mim. We have a map of South America. Temos aqui um mapa da América do Sul. And here you can see Brazil. Estamos vendo o Brasil aqui, nosso país. Então, como é que eu poderia comparar esses países que estão aqui? Ó? Primeiro, eu quero comparar o Brasil e o Chile usando o adjetivo big. Então, ó, Brazil and Chile. Ok? So, if you compare the size, se a gente comparar o tamanho, a gente pode dizer que o Brasil é maior do que o Chile. Então, eu vou dizer o quê? Brazil is big. O Brasil é grande. Para dizer que ele é maior, a gente vai ter que colocar o quê? O ER. Só que vamos lembrar, ó, a palavrinha big é um adjetivo curto e termina em consoante, vogal, consoante. Então, antes de colocar o nosso ER, a gente tem que fazer o quê? Dobrar a última consoante. Nesse caso aqui, a última consoante é um G, então eu vou dobrar o G, e aí sim vou colocar o ER, vou fazer bigger, significa maior. E depois vou ter que colocar o than para dizer do que. Então, Brazil is bigger than Chile. O Brasil é maior que o Chile. Se eu comparar Bolívia, where's Bolívia? Bolívia and Brazil, in terms of size, também em termos de tamanho, usando o adjetivo small. Então, eu vou dizer que a Bolívia é menor, né, do que o Brasil. Então, eu vou dizer Bolívia is. Eu vou usar o adjetivo small, que é pequeno. Então, para dizer que é menor, a gente vai acrescentar o ER, né? Então, smaller. E depois vamos colocar o than para dizer do que. Então, Bolívia is smaller than Brazil. A Bolívia é menor que o Brasil. Agora, se formos comparar todos os países, né? Olhando, observando a South America inteira, né? Então, se eu comparar o Brasil, eu quero dizer que o Brasil e todos os outros países da América do Sul, tá vendo? South America. Eu quero dizer que ele é o maior, né? Usar o adjetivo big. Então, eu vou dizer que ele é o maior. Então, esse o é the, né? Então, eu vou dizer que o Brasil é o maior. Grande, o adjetivo é big. Então, eu vou fazer the big e vou acrescentar a terminação EST, que é o que indica o grau superlativo. Aí, novamente, a palavrinha big termina em consoante, vogal, consoante. Vou ter que dobrar a última consoante, que é o G, e aí depois acrescentar o EST, the biggest, que é o maior. E aqui eu quero dizer que o Brasil também é o país mais populoso, né? Populous, da América do Sul. Como é que eu vou fazer isso? Brazil is the... Aí, como a palavra populous é um adjetivo longo, ao invés de colocar o EST no final, nós vamos fazer o quê? Colocar juntinho aqui, antes do adjetivo, a palavra most. Então, eu vou falar the most, e aí o adjetivo populous. So, Brazil is the most populous country in South America. O Brasil é o país mais populoso da América do Sul. Ok? Lots of information, um montão de informação. Podem voltar ao vídeo quantas vezes quiserem, se forem necessárias, né? I hope you understand everything. Espero que consigam compreender. E a gente se vê na próxima aula. Ok? Bye, bye. Thanks for watching.